Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Olá, pessoal, tudo bem? De volta para resolver mais uma questão no Como é que faz, professor? A Isadora Trindade me pediu mais uma. A Isadora está estudando direitinho, vai vir coisa boa por aí, hein? E é mais uma questão de calorimetria. Essa é discursiva, tá? E está sendo pedido, primeiro, um cálculo de potência e depois, mais uma vez, a aplicação do princípio das trocas de calor. Antes de resolver, eu quero, de coração, te fazer aquele pedido de sempre. Me ajuda aí a dar engajamento ao canal, ok? Compartilha essa aula, deixa aí o seu like, comenta aí embaixo alguma coisa e a gente vai se ajudando. Sem mais delongas, vamos lá. Fica de olho aí. Então, galera, a questão aqui ela é discursiva, tá? Não é muito comum os processos seletivos hoje, principalmente para física, né? Não costuma abordar tanto, mas em uma outra faculdade acontece. Então dá uma olhada aí comigo, ó. Para a preparação de um café, 1 litro de água é aquecido de 25 graus Celsius até 85 graus Celsius em uma panela sob a chama de um fogão, que fornece calor a uma taxa constante. O gráfico representa a temperatura, aqui foi chamado de θ, né? Essa temperatura, pode ser T, do jeito que você quiser, mas o gráfico representa aí essa temperatura da água em função do tempo. Considerando que todo o calor fornecido pela chama tenha sido absorvido pela água, são feitas algumas inferências aí. Te deu o gráfico e falou, após um certo período de tempo, foram misturados 200 ml de leite a 20 graus a 100 ml de café preparado agora a 80 graus Celsius, em uma caneca de porcelana de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius. Inicialmente, a 20 graus Celsius aí a nossa caneca, né? Considerando os calores específicos da água, do café e do leite iguais a 1 caloria por grama vezes grau Celsius, as densidades da água, do café e do leite iguais a 1 kg por litro e que 1 caloria por segundo é igual a 4 watts, e desprezando todas as perdas de calor para o ambiente, calcule, letra A potência em watts da chama utilizada para aquecer a água para fazer o café, e na letra B, a temperatura em graus Celsius, né, que o café com leite foi ingerido, supondo que o consumidor tenha aguardado que a caneca e seu conteúdo entrassem em equilíbrio térmico. Então, gente, para mim, o mais difícil dessa questão foi interpretá-la, tá? São duas etapas diferentes aí que estão sendo abordadas para o nosso cidadão tomar café com leite. A primeira etapa é a fabricação, vamos dizer assim, do café. O fato de o cara ir lá e fazer café. Para isso, ele aqueceu a água. A água estava a 25 graus Celsius, vou pegar minha caneta aqui. A água estava a 25 graus Celsius e foi aquecida até 85. Nessa condição de a gente aquecer a água de 25 até 85 graus Celsius, pediram que, na letra A, a gente calculasse a potência. Então, eu já vou resolver aqui no cantinho. Ó. Na letra A, eu quero a potência do aquecimento da água. Primeiro momento aí da nossa análise. Gente, em qualquer situação, potência pode ser calculada pela razão, pela fração, pela divisão, energia por tempo. No caso, a energia que vai ser fornecida para a água aquecer é calor. Vem inclusive da própria definição. Calor é energia térmica. Então, se eu pegar a quantidade de calor que a água absorve e dividir pelo tempo, eu acho a potência aí para o aquecimento da água. Beleza? Esse calor, galera, é calor do tipo sensível. É a temperatura da água que vai mudar. Lembra? Calor sensível muda a temperatura, calor latente muda o estado físico. Então, a quantidade de calor vai ser mc ΔT, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura da água, tudo isso dividido pelo tempo de aquecimento. Toma cuidado porque foi dada uma informação importante. Se eu meço essa razão em calorias por segundo, eu consigo comparar com o watt. E a questão está me pedindo justamente isso, qual é a potência em watt, tá? Então eu vou trabalhar com essa quantidade de calor em caloria, com esse tempo em segundos para operar. Vamos lá. A potência então do aquecimento da água vai ser, qual é a massa de água? É 1 litro de água. Só que a densidade da água é 1 kg por litro. Está aqui, ó, 1 kg por litro. Então 1 litro é 1 kg,
que corresponde aí a 1.000 gramas. Mas, professor, por que você está passando para grama? Que tem doido é esse? Era litro, virou quilo. Calma, meu filho. E depois grama? Calma, calma. 1 litro corresponde a 1 quilo. Eu tirei essa informação da densidade, certo? A densidade da água é 1 quilo por litro. E eu dependo da massa de água aqui para calcular a quantidade de calor. Então, por isso, eu trabalhei com 1 quilo aí no caso. Só que eu vou multiplicar essa massa pelo calor específico. E uma dica importante é, não mexa na unidade do calor específico. Mexa nas outras, altere aí a unidade de massa se preciso, altere a unidade de temperatura se preciso, para você trabalhar com o calor específico em caloria por grama vezes grau Celsius. Então eu preciso da massa em gramas. 1 litro de água tem massa 1 quilo, que corresponde a 1.000 gramas. O calor específico é 1 caloria por grama vezes grau Celsius e a variação de temperatura. A água estava 25, foi para 85. 85 menos 25 dá 60. Tudo isso, galera, em quanto tempo? Eram 8 horas quando o cara resolveu tomar café aí. A água ferveu 8h05. Então, o intervalo de tempo que durou o aquecimento da água aí foi de 5 minutos, certo? Isso aqui vezes 60 vai dar 300 segundos. Então, dividir tudo isso aqui por 300 segundos. Beleza? Fazendo essa conta, galera, a nossa potência vai dar 200 calorias por segundo. E olha o que te falou. 1 caloria por segundo é 4 watts. Então basta eu pegar esse valor e multiplicar por 4, que eu vou achar, respondendo a letra a potência de aquecimento da água, 800 watts. Fechou. Então peguei a quantidade de calor, dividi pelo tempo de aquecimento da água em segundos, achei 800 watts. Show! Agora a letra B. Na letra B é o segundo momento da análise do cara tomando café. Eu estou querendo saber a temperatura que ele tomou café com leite, verificando que ele misturou numa caneca. Aqui minha caneca, ó. Verificando que o nosso amigo aí misturou na caneca café e leite, certo? Foram dadas todas as informações e algumas coisas você tem que tomar cuidado. Primeiro, falou que a caneca estava a 20 graus Celsius e que o conteúdo nela entrou em equilíbrio térmico com ela. Então eu coloquei leite na caneca, o leite entrou em equilíbrio térmico com ela, portanto, tanto o leite quanto a caneca inicialmente estão a 25 graus Celsius. E depois eu joguei café a 80. Então calma aí. A temperatura variou de 25 para 85 para eu fabricar o café, tá? Só que quando eu fui tomar, já diminuiu 5 graus. A temperatura do café era 80 aí na hora que ele foi ser ingerido, beleza? E além disso, galera, te deram a capacidade térmica da caneca. Falar que a caneca tem uma capacidade térmica significa dizer que ela absorve uma certa quantidade de calor quando é envolvida num processo de troca qualquer. E aí você vai lembrar de um detalhe. Capacidade térmica, meu querido, é a razão, quantidade de calor que um corpo absorve ou libera, dividido pela variação de temperatura. Nós vamos precisar dessa informação aqui, ó. Capacidade térmica, Czão, é a razão, a divisão, a fração, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Então, a quantidade de calor que a caneca vai absorver é só eu passar ΔT aqui multiplicando. Fica capacidade térmica vezes variação de temperatura. Sem enrolar muito, vamos trabalhar com essa mistura aqui. Eu estou misturando café quente com leite frio numa caneca. Misturou corpos em diferentes temperaturas. Para responder a letra B, o que a gente faz? A quantidade de calor cedido por um corpo, somado com a quantidade de calor recebido por outro, é igual a 0. Quem cede calor é o corpo de maior temperatura, portanto o café vai ser calor sensível, o café só vai mudar a sua temperatura, MC ΔT. Beleza. Quem recebe calor, uma parte desse calor que o café liberou, é recebida pelo leite e outra parte recebida pela caneca.
Então, o tal calor recebido aqui corresponde a uma certa quantidade de calor que foi para o leite, mais uma certa quantidade de calor que foi para a caneca. Tudo isso aqui vai ter que dar zero. Então, vai ficar massa, calor específico, variação de temperatura para o café, mais para o leite, massa, calor específico, variação de temperatura para o leite, mais para a caneca. Gente, lembra que capacidade térmica é calor absorvido por ΔT? Joga ΔT multiplicando, eu vou pegar capacidade térmica vezes variação de temperatura, tudo isso aqui é igual a zero. Beleza, a massa de café, nós pegamos, 100 ml de café. 100 ml corresponde a 100 gramas. Algumas informações, às vezes, você tem que ter guardadas. Então, grava aí a proporção. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Beleza? 1 centímetro cúbico é 1 ml. E quando você joga na razão de densidade, para a água, a densidade da água é 1 kg por litro, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, tomando como referência a densidade da água, as porções de ml que eu tenho podem ser convertidas em gramas. Ou de centímetro cúbico que eu tenho pode ser convertida em gramas. Então, a massa do café, resumindo tudo, 100 ml são 100 gramas. Calor específico do café, 1. Variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial. Quando eu fui servir, o café estava a 80 graus Celsius. Beleza. Isso aqui mais. Massa de leite. São quantos ml de leite? Cadê? 200 ml de leite. 200 ml de leite. Como 1 ml, com a densidade analisada, está para grama na mesma razão. 200 ml são 200 gramas. Calor específico do leite também mandaram eu considerar 1. E a temperatura, a variação de temperatura, é a temperatura final, menos a temperatura inicial do leite, que era 20 graus. O leite de caneca estavam a 20. Mais capacidade térmica da caneca te deu 100 calorias por grau Celsius. E a variação de temperatura, T final menos a temperatura inicial, que era 20. Toda essa soma tem que dar zero. Depois dessa trabalheira toda, vamos operar. 100 vezes 1 dá 100, que vezes T dá 100T, menos 100 vezes 80, 8.000. Isso mais 200 vezes T, dá 200T. 200 vezes 20, primeiro mais vezes menos dá menos, né? E 200 vezes 20 dá 4.000. Beleza? Isso, mais 100T, menos 2.000, primeiro aqui para caber, é igual a zero. Fechou. Aí, fazendo a conta, a gente finaliza. 100T mais 200T dá 300T. 300T com mais 100T dá 400T. Menos 8.000 com 4.000 dá 12.000. Com mais 2.000, 14.000. Isso é igual a zero. Então, 400T é igual. Esse 14.000 vem aqui somando. Quando eu passo dividindo, a temperatura final aí do café com leite seria 14.000 dividido por 400. Se você fizer essa divisão, você vai achar 35 graus Celsius. Então, o cidadão toma café com leite aí a uma temperatura de 35 graus Celsius. Fechou? É isso. Mais uma questão resolvida com sucesso. Um abraço e até a próxima. Valeu!